Agora foi. Então, em nome da coordenação do Seminário Internacional, desejamos boas-vindas a todos, todas e todes, em especial aqueles que irão apresentar, né, os seus trabalhos nesta tarde. Uma forma de interagirmos, eu gostaria de que vocês colocassem, então, né, da onde estão participando no chat, né, até para a gente ter uma dimensão de onde estamos alcançando as atividades nesta tarde. Gostaria de registrar também a minha alegria, né, por ser convidada a participar dessa atividade, deste seminário, e também registrar a minha solidariedade a todas as famílias brasileiras que, neste momento de pandemia, perderam algum ente querido, né? Então, meus sentimentos. Eu acho que nós nos reunirmos, mesmo de forma virtual, é uma forma de resistir, né, ao modo como essa situação tem sido tratada no nosso país. Então, por esperançar dias melhores, né, gostaria de dizer que é um prazer, então, estar nesta tarde com vocês. Meu nome é Aline, eu falo da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Bagé. Eu estou a 60 quilômetros do Uruguai, da onde eu estou falando, e para dividir a mediação desta sala nesta tarde, eu tenho a colega Fernanda, né? Eu gostaria que a Fernanda se apresentasse. Fê. Boa tarde, então, a todos e todas. Eu me chamo Fernanda Chimendes, sou pedagoga no campus Uruguaiana, também na Universidade Federal do Pampa, especificamente na cidade de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, aqui, Paso de los Libres. Então, uma boa tarde de trabalhos a todos nós. Obrigada, Fernanda. A Fernanda ainda está mais perto da Argentina. A nossa universidade, ela faz uma fronteira aqui praticamente com os países aqui, Argentina e Uruguai, então ela tem uma extensão bem grande, né? Ela é multicampo, então embora sejamos da mesma universidade, né, Fernanda, estamos a praticamente 450 quilômetros de distância uma da outra, né? Sim, bom, é bem isso. Então, vamos iniciar a nossa tarde. Então, eu quero explicar como vai ser o nosso trabalho. Os apresentadores terão até 15 minutos, né, para apresentar. E quando estiver faltando 5 minutos, eu vou avisar aqui, né, que já está faltando 5 minutos para encerrar o tempo. E após as 4 apresentações, que nós temos 4 apresentações, a gente abre para o debate. Quem quiser ir já fazendo algum questionamento ao longo das apresentações aqui, pode ir colocando no chat, e também ao final das apresentações, né, o modo de interação pode ser também pelo microfone, daí só levantar a mãozinha que a gente vai ir liberando ali para fazerem as perguntas. A nossa atividade, o nosso teto de encerramento é às 15 horas, então o meu papel aqui é controlar o horário e fazer junto com a Fernanda aqui essa mediação destes trabalhos. Eu tenho certeza que todas as apresentações irão gerar excelentes e ricos debates. Então, já de imediato, chama a Cauana. Cauana, a fala é tua. Beleza, então, vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha apresentação, que daí eu já vou me apresentando a minha pesquisa. Estive participando pela manhã. Parabenizo os organizadores do seminário pela dimensão do seminário, né, da proporção que ele tomou, né. Está muito valoroso a participação de todos no seminário.
Está em tela cheia? Está tudo ok a apresentação, meu áudio? Sim, tudo Sim? certinho. Então, Tudo vou ok. dar início. Beleza, então. Então, eu me chamo Cauana, eu sou mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Faço parte da linha de pesquisa de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Iniciei a minha pesquisa em 2020, no ano passado, e a minha pesquisa tem por prazo o término em 2022, então no próximo ano. Sou bolsista, minha pesquisa tem financiamento pela CAPES, PROEX, pelos programas de excelência. Então, ela está em andamento. A minha pesquisa iniciou no ano passado. Eu coletei os dados durante este ano. Ano passado, tive a oportunidade de estar aprofundando, né, conhecendo o grupo a partir do livro. Tive o contato com o livro, participei dos eventos de divulgação do livro, né, de publicação, enfim. E tive contato com o Carlos, com a Michele, né, com a minha pesquisa que estava em desenvolvimento, buscando aprofundar, conhecer como estavam as pesquisas, como seriam as principais referências para este campo, por conta da escolha dessa temática. Então, eu sou pedagoga de formação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, e durante a minha graduação eu pesquisava sobre a pedagogia dentro do espaço escolar, dentro do espaço não escolar, a questão dessa preocupação da pedagogia com a integralização da questão da formação do sujeito no seu desenvolvimento humano. E para a proposta do mestrado, eu coloquei, né, em pesquisar essa questão da permanência estudantil dentro das instituições de ensino superior. Então, dentro da graduação, no programa de iniciação científica, tive a oportunidade, num grupo de extensão, em conhecer um pouco mais sobre os serviços que aconteciam dentro da instituição que eu participava. E nisso me despertou a curiosidade de se aprofundar sobre isso e lancei a proposta do projeto. Então, profissionalmente, eu não atuo dentro dos serviços de apoio ao estudante, mas como pesquisadora, me encantei muito pela área e estou aí com o projeto do mestrado, né, com a pesquisa do mestrado que está em quase processo de conclusão. Então, a proposta da pesquisa é um estudo de casos múltiplos na realidade paranaense, com uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo. Por quê? Então, só para a gente entender melhor, né, o estado do Paraná, ele possui 7 universidades estaduais. Eu delimitei a pesquisa na questão das universidades estaduais, né, por conta de eu advir de uma universidade estadual, esse interesse de aprofundar essa questão da política, como que estava estruturada, por onde ela se fundamentava. Eu tive esse interesse e propus a minha pesquisa dentro do território paranaense. Então, aqui só um caráter, né, de planificação para a gente entender. Então, aqui são as 7 universidades distribuídas pelo Estado, as quais eu me propus a estar investigando. Então, a pergunta da minha pesquisa exploratória de estudo de caso é como é o apoio pedagógico ofertado pelas universidades estaduais do Paraná. E a partir dessa pergunta veio outras perguntas que vão me levar aos objetivos, né, específicos, gerais e específicos da pesquisa, mas que vão, né, permear essa pesquisa que está em fase de análise, que a próxima, mais adiante eu vou estar falando sobre as categorias que mais se destacaram, e as categorias que mais eu pude estar percebendo que caracterizam a realidade paranaense com relação ao apoio pedagógico dentro da assistência estudantil. Então, a primeira pergunta, né, fundamentando a questão mais teórica do trabalho, né, como está regulamentada a assistência estudantil dentro dessas universidades, né, investigando tanto na questão mais documental, como também na questão para os profissionais que estão à frente, para os gestores. Eu me proponho a perguntar isso, né, a investigar isso.
O que caracteriza o apoio pedagógico demandado pelos estudantes universitários, isso de uma maneira mais geral, né, com um levantamento mais bibliográfico, né, essa questão do apoio pedagógico. Como se constitui o apoio pedagógico nas universidades estaduais do Paraná? Tá muito ruim o barulho? Não muito. Então, vou fechar. Dá para seguir, eu acho. Dá para seguir? Tem uma obra aqui pertinho. Só um pouquinho. Como se constitui o apoio pedagógico nas universidades estaduais do Paraná? Daí seria mais uma parte metodológica da pesquisa, né, onde eu vou a campo e pesquisar o que está acontecendo ali de fato mesmo. E qual a percepção dos profissionais, né, onde eu vou estar perguntando para eles o que de fato acontece. Então, aqui os instrumentos que eu me proponho a utilizar, que eu já realizei, né? Então, eu utilizei dos relatórios, editais e planos de desenvolvimento institucional das universidades e criei um questionário eletrônico com perguntas abertas e fechadas para esses profissionais estarem me respondendo e eu ter essa caracterização do que realmente acontece nessas universidades. Esse questionário eu estive enviando para alguns membros do grupo, né, para eles estarem avaliando, me dando feedback, como que estavam as perguntas, se estavam claras, se eu estava abrangendo tudo que poderia contribuir para a minha pesquisa. Então, ele foi avaliado por alguns membros do grupo do apoio pedagógico no LAPS. Então, daí, com o aprofundamento, com a minha linha de pesquisa, eu trago um aprofundamento sobre o desenvolvimento humano no ensino superior na perspectiva de Vygotsky. Trago uma reflexão ali no sentido do desenvolvimento humano do indivíduo, no sentido do social, ali, na questão da interação social, que somente o sujeito em si ele não tem o seu desenvolvimento, mas no contexto que ele se insere, no processo, na estrutura que ele se encontra, com isso ele tem o seu desenvolvimento. Então, ali eu vou trazendo alguns autores que fundamentam essa questão desse desenvolvimento humano no ensino superior, e dessa atenção que não vai se concentrar somente no indivíduo, mas também em todo o contexto em que ele está inserido. Então, dessas relações socioculturais que envolvem todo esse processo do acesso, da permanência, trago essa reflexão desse desenvolvimento humano até, né, para se adequar, né, não seria a palavra correta, mas estar, né, trazendo um pouco da linha também na minha pesquisa também. Trago também um pouquinho da questão do apoio pedagógico como a diferenciação, né, da política de assistência, política de permanência, que tanto a professora Eringer, né, traz ali na reflexão do livro. O livro me ajudou bastante também em estar esclarecendo algumas questões que talvez eu li e talvez não compreendi. Então, ali eu trago nessa questão da dimensão material, da dimensão pedagógica, enfim, de todos esses auxílios. Então, eu trago essas reflexões para fundamentar o trabalho. Aí, aqui, algumas categorias que já estão a priori sendo desenvolvidas, né, onde a gente vai estar divulgando os resultados. Uma questão que chamou a atenção é a questão da formação dos gestores, né, os gestores que estão à frente, a diversidade de formações desses gestores que estão à frente, né? Muitos são pedagogos, muitos são psicólogos, né? E isso nos chama muita atenção, né? Por essa questão deles estarem, né, na área desses auxílios que os alunos necessitam. A questão da setorização da assistência estudantil. Como eu iniciei minha pesquisa em plena pandemia, né? Eu iniciei em março, né? Então foi tudo junto. Eu tive muita dificuldade em estar em contato com essas instituições, então, como era mais de uma, então, algumas eu tive mais facilidade em estar em contato com elas, outras foi um pouco mais difícil por essa dificuldade de não se ter ainda pró-reitorias nas estaduais, né? Então, algumas eu fui direto ao setor responsável, outras eu estava sendo encaminhada para algum núcleo de apoio, que não era necessariamente o que eu precisava para minha pesquisa,
mas ao mesmo tempo eu via que seria necessário, porque é essa compreensão que é a dificuldade, né, do que se é assistência, que é a discussão que se via conversando desde, né, que a gente tem essa discussão. A legislação, né, e esses regimentos sobre assistência estudantil e apoio pedagógico nas universidades estaduais do Paraná, né? Você sabe que não se tem para essas 7 universidades nenhuma legislação, né, para ambas. Em algumas eu já pude estar encontrando regimentos internos que delimitam esse atendimento ao estudante, outras não pude encontrar até o momento. E essa questão da legislação é bem relatada na questão dos profissionais, ali na opinião, né? Que é uma constante construção, e essa que é a dificuldade. Muitos citam opinais, né? Que é a questão das universidades federais, e daí relatam também na questão do PINAEST que não é repassada as verbas. Ana, 5 Oi? minutos. Beleza, prof. Aí aqui também uma forma de trazer o que eu pude encontrar da caracterização dessas ações nessas universidades, o que eles me apresentaram de ações, tanto no questionário como nos documentos que eu pude estar encontrando. Então, apresentar como se fosse um relatório mesmo do que acontece. Aí eu pude estar dividindo no questionário ações anteriores à pandemia e ações durante a pandemia, porque daí eu tive que malear, né, nesse sentido, porque algumas ações acabaram sendo que não ocorreram durante a pandemia e algumas ações vieram com a pandemia. Então, no questionário eu tive essa preocupação também de estar perguntando essa questão para os profissionais. Uma questão que apareceu também, a maioria nos documentos, né? Eles trazem o que está bem consolidado, ou um pouco melhor consolidado, seria a palavra, é a acessibilidade e inclusão, no sentido de se ter algum profissional, tutores específicos para atendimentos de apoio pedagógico. Então, em mais de uma universidade aparece esses dados de profissionais contratados para esse tipo de atendimento. Mas, assim, para um geral, já não é em todas que vai aparecer esse dado, né? De se ter esse profissional pedagogo para esse atendimento ao aluno. Aí, uma questão dos profissionais que fazem parte, também fiz um levantamento de quais profissionais que fazem parte, se é técnico, se é pedagogo mesmo, se é uma equipe multidisciplinar, também eu vou estar apresentando. Como é a forma de divulgação dessas ações, como que eles fazem para que essas ações cheguem até o aluno e ele se interesse por elas. Então, se é por e-mail, se é por rede social, se é por divulgação na própria universidade mesmo. Então, vai ter um levantamento disso. Aí eu pergunto também sobre a abrangência, se é para um público específico, se é para todos da universidade. Aí eu já comentei das ações durante a pandemia, o que eles puderam fazer de apoio pedagógico nesse sentido. Planejamentos com relação, né, ao apoio pedagógico, eu coloco assistência estudantil ali, mas seria mais centrado mesmo no apoio pedagógico, se eles têm projetos com relação a isso. E também eu pretendo colocar alguma questão assim, com relação à opinião dos participantes, quais as suas principais dificuldades encontradas, quais são o relato deles com relação ao apoio pedagógico no geral. Se eles já têm conhecimento da legislação, do regimento, qual que são os impedimentos, questão estrutural, se há, se não há. Então, também eu pergunto isso. Aí, aqui, com relação às considerações parciais que eu pretendo, né, trazer, com relação a essa organização da assistência estudantil, né, a regulamentação nas mesmas, o que mais me chama a atenção mesmo é essa organização, no sentido da união, não da união, mas no sentido do pedagogo estar junto ali com o psicólogo, com o assistente social, e eles estarem em conjunto. Eu não pude ainda, ali nos dados, ainda estou trabalhando com isso, para mim estar conversando com esses dados e ver como está essa organização.
o esforço por parte das instituições em realizar as ações. Vejo, assim, que há um esforço, por mais que não tenha, talvez, essa legislação paranaense com relação à assistência estudantil, que é um esforço por parte das mesmas com essa intenção de realizar essas ações de permanência, né, do apoio pedagógico. Aí a fundamentação, né, dessas ações, como não pude encontrar muito ainda, é uma questão que eu acho que também é mais geral também. E a disseminação, né, da conscientização do apoio pedagógico, tanto nas instituições como de trabalhos também de sucesso, né? Essa questão de documentar o que já acontece. Talvez eu veja também que possa ser que há atendimentos e talvez não estejam, né? Eu possa não ter chegado a esses profissionais, talvez com o meu questionário, mas eu acredito que no mais, eu tive bons resultados. Os profissionais que responderam o meu questionário se demonstraram bem preocupados com isso, né? Elogiaram bastante a pesquisa, falaram que querem, né, estar lendo, vendo os resultados, e eu acho que é isso, né? A gente está estudando, se aprofundando, né, defendendo por eles, né? E sempre, né, está fortalecendo, né, essas questões. Então, como eu disse, a pesquisa ainda está em construção, ainda está quase em processo de finalização, e espero estar concluindo e estar divulgando, contribuindo com o grupo, com a área de pesquisa, né? Agradeço a todos. Obrigada, Cauana. Então, eu passo de imediato para a Ruth, lembrando, né, que nós temos aí em torno de 15 minutos para a apresentação, Ruth, até para que a gente possa garantir ao final, né, um bom debate, né? A gente, às vezes, vamos tentar controlar, né? A Cauana já ficou ali dentro, então a gente vai tentar manter os 15 minutos para depois a gente ter um bom debate, um bom tempo de debate ao final. Então, Ruth, é contigo. Boa apresentação. Obrigada, Aline. Boa tarde. Todos aqui presentes, agradecer aqui esse público de 83 pessoas, né, nessa tarde, que muitos estão aqui desde a manhã, né, valentes com a gente, né, tinham só 30 minutos de almoço, e deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Peraí. Sempre há problemas. Uma janela. Ok, achei. Prontinho. Vocês estão visualizando? Porque agora eu não vejo mais vocês. Sim, tudo certinho. Sim. Tá, ok. Então, vamos lá. Bem, a minha pesquisa, né, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, eu estou tentando aqui fazer um resumo, né, da minha pesquisa de doutorado, né, e o tema dessa apresentação de hoje é permanência na educação superior sob uma perspectiva institucional, um olhar sobre os cursos de engenharia. Na verdade, a minha pesquisa de doutorado foi para pensar a permanência no ensino superior a partir dos cursos de engenharia da UFRJ. Então, aqui, os principais pontos, né, que eu vou passar nessa apresentação são a questão da permanência como uma dimensão do processo de democratização no ensino superior brasileiro, que demanda uma contrapartida da instituição, permanência nos cursos STEM, né, esses cursos STEM, essa sigla referente a Science, Technology, Engineering e Math, que são os cursos na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, cursos de exatas, né, e um olhar específico, né, não só desses cursos, né, trazer esse debate não só da permanência em relação a esses cursos na área de STEM, mas um olhar específico sobre as engenharias, considerando o recorte da minha tese. Também permanência pensada na perspectiva de retention, né, que esse é um termo na literatura internacional que fala da permanência numa perspectiva em que das ações institucionais nesse sentido, e também vou trazer um pouquinho dos principais modelos teóricos sobre permanência e evasão,
e essa discussão, né, que é bem cara para o nosso grupo, que é essa relação entre permanência e apoio pedagógico. Então, para vocês terem assim, uma breve ideia, né, do que foi a proposta do trabalho, né, na defesa a gente tem o desafio de fazer 4 anos em 30 minutos, aqui eu estou fazendo 4 anos em 15 minutos, vamos ver se eu consigo. Então, aqui, na verdade, defendendo aqui a minha perspectiva, né, de falar sobre ações de permanência numa perspectiva institucional, né, e eu faço essa defesa no trabalho, considerando que, de acordo com o levantamento, né, de tese e dissertações que eu fiz do período entre 2000 e 2019, então é quase 20 anos, né, de tese e dissertações publicadas nesse período, eu percebi que esse mapeamento da perspectiva institucional em relação à permanência ainda é um mapeamento escasso, a gente tem muito mais trabalhos que privilegiam a perspectiva dos estudantes, as suas trajetórias, né, as suas estratégias, como que eles enxergam esse processo de permanecer na universidade, no ensino superior. E, na verdade, esses trabalhos que vêm trazer como a instituição pensa a permanência, como as pessoas envolvidas nesses setores, e aí não só setores de assistência estudantil, como também gestores, né, coordenadores de curso, né, então várias escalas, né, várias instâncias, né, de atuação em relação da instituição em relação ao discente. Então, esse mapeamento é um mapeamento ainda escasso, né, então a gente tem poucas pesquisas que trabalham nesse sentido. E aí, já para o recorte, né, mais específico do trabalho que eu me propus a fazer, eu pesquisei a UFRJ e a Escola Politécnica, né, que é responsável pela oferta dos cursos de engenharia, e dentro da Escola Politécnica, a gente também lançou um olhar sobre as comissões de orientação e acompanhamento acadêmico, que são comissões que, na verdade, todos os cursos da UFRJ têm essas comissões, que elas podem ser divididas, cada curso pode ter uma comissão, mas aí vai depender se está ligado ao curso, se está ligado ao departamento. Na verdade, tem uma divisão específica para isso, mas geralmente as comissões são ligadas aos cursos. E daí, os objetivos, né, da pesquisa se deram para a gente, foi na intenção de ver configurações, concepções e possibilidades de permanência, ações, fatores e características institucionais que corroboram ou não com a permanência, e ações desenvolvidas por essas comissões, que são comissões que lidam com alunos em fase de pré-jubilamento, ou seja, alunos que demandam um olhar mais... um olhar específico da instituição numa fase crítica, né, das trajetórias deles. E daí, a discussão teórica que a gente propôs no nosso trabalho foi, a gente trouxe 2 principais modelos, né, que foi o modelo do Tinto e do Coulon, né, que eles são os 2 principais modelos teóricos que tratam sobre permanência e evasão, isso tanto na literatura, né, adotado tanto na literatura nacional como internacional, mas o Tinto é muito mais abordado internacionalmente do que nacionalmente. A nível de Brasil, a gente tem uma aproximação muito maior com o Coulon, né, nas pesquisas que são desenvolvidas sobre permanência, assistência estudantil, e aí vem, talvez, seja mais comum ouvir um pouco mais sobre a afiliação institucional do que necessariamente o conceito do Tinto, que é de integração social e acadêmica, né, mas ambos, né, tanto a perspectiva do Tinto quanto do Coulon, é uma perspectiva em que o estudante, ele progressivamente vai se tornando estudante na universidade, ele progressivamente vai se tornando membro dessa comunidade acadêmica, só cada um coloca sobre uma perspectiva diferente. É uma perspectiva sociológica desse processo, né? Como o Tinto fala desse processo longitudinal da interação entre o estudante e a instituição, que aqui vão interagir justamente essas características, não só da instituição, como as características do estudante. E aí também tem o debate da permanência, mais especificamente nas áreas STEM, né, desses cursos de exatas, como eu falei para vocês, e o trabalho o trabalho talvez um dos mais importantes nessa área, né, e mais robusto, seja o da CIM e da Hewitt, né, que elas fizeram uma pesquisa em 97 e em 2019, num contexto de universidades nos Estados Unidos, né, universidades de diferentes portes,
E aí elas fizeram essa pesquisa em 97 e replicaram essa mesma pesquisa em 2019 para saber que tipo de resultados, né, se os resultados eles continuavam na mesma direção ou não. E o que elas viram é que, de fato, alguns problemas são persistentes, né, e essa perspectiva, ela é um trabalho que foi feito na perspectiva dos estudantes. Então, aqui, esses problemas no ensino, without courses, que são cursos, seriam disciplinas que teriam, na perspectiva dos estudantes, o objetivo de eliminar eles durante esse processo, né, isso por conta da dificuldade que algumas disciplinas apresentam nesse percurso, e problemas nas experiências de aprendizagem. Então, foi visto que nos cursos dessas áreas, os estudantes apontaram esses 3 pontos como os principais problemas durante o percurso na instituição. E aí, com relação a esse debate sobre permanência e apoio pedagógico, considerando esses cursos STEM, uma das principais referências, a gente tem esse trabalho do Lima, que é um trabalho que é uma publicação do COBENG, que é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, e aqui eles falam dessa dificuldade que tem desse nexo entre o ensino das ciências básicas e matemática, ou seja, aquelas disciplinas de cálculo, né, os cálculos e as físicas, aquelas disciplinas que são dadas nos primeiros anos, a relação desses conteúdos com o ciclo profissional, né, das engenharias, e aqui ele está fazendo um debate específico com as engenharias, e nessa publicação eles apontam a necessidade de um diálogo maior com o campo da educação, né, para pensar ações que possam dar um suporte melhor, né, para os estudantes, para que eles possam permanecer e ter êxito nos seus cursos. E aqui também uma outra referência, né, do Shadow, do Mark e do Earl, em relação aos desafios, né, dos professores, que eles enfrentam também nesse processo de dar esse suporte, ou dessas mudanças nas normas de ensino, o quão desafiador isso pode ser para os professores. E aqui, nesse trabalho, a gente vê tanto a questão dos desafios postos para os professores, mas, ao mesmo tempo, aqueles que se permitem, né, que compram esse desafio, o quanto eles também podem ser beneficiados, né, tanto nas suas atividades de pesquisa, quanto nesse relacionamento aluno-professor. E daí a gente também tem um outro ponto, que é essa relação, né, entre o pedagógico e o acadêmico. A gente vê que cada vez mais, por conta desses desafios, né, acadêmicos, e aqui essa questão acadêmica eu estou chamando mais esse ponto que tem a ver com esse domínio dos conteúdos, esses conhecimentos específicos de cada curso, né? Então a gente vê essa relação que o pedagógico, como ele vai tomando assim um espaço, né, nesse sentido, vai sendo construído e consolidado, não só esse serviço de apoio pedagógico, não só a questão do serviço em si, o trabalho desse profissional que está envolvido com esse tipo de trabalho, nesses serviços nas universidades, como também uma área de pesquisa que tem se consolidado, né, tem lançado as suas bases, né, para pensar de maneira mais organizada, mais sólida, ações de suporte, né, aos estudantes, especificamente nesse viés pedagógico. 5 minutos. Ok. E aí a gente tem aqui os achados, né, da pesquisa em relação aqui aos principais desafios para a permanência nos cursos de engenharia e as estratégias também institucionais de promoção da permanência e apoio pedagógico apontado pelos entrevistados, né? Então, os meus entrevistados foram, a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns diretores adjuntos da Escola Politécnica da UFRJ, bem como alguns coordenadores, mediante a escolha que a gente fez, né, das 3 engenharias, a gente escolheu 5, então a gente entrevistou coordenadores de curso, diretores adjuntos e também presidentes daquelas comissões, né, de acompanhamento daqueles alunos em pré-jubilamento. E aí esses professores, né, os resultados também são convergentes com aquele trabalho que eu falei para vocês, que foi feito num contexto das universidades dos Estados Unidos, né? As dificuldades, né, acadêmicas foram apontadas como problemas de base, essa relação aluno-professor também e organização curricular foi um desafio, bem como vivência universitária e saúde mental. E aqui as estratégias, né, foram apontadas a questão, algumas estruturas institucionais, né, como as próprias comissões,
uma diretoria, né, de políticas estudantis que a Escola Politécnica criou, né, em 2018 para enfrentar essas dificuldades, e a própria divisão de integração pedagógica, que é uma divisão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRJ. Então, o que a gente percebe é que há um nexo, né, entre essa falta de base matemática, né, desses alunos, né, considerando essas dificuldades que foram apontadas pelos professores, e o próprio nível socioeconômico dos estudantes. Então, a gente tem dificuldade de base, não só de base de conteúdo, mas elas estão conectadas às desigualdades maiores, né, vamos dizer assim. Também foi apontado uma relação, né, entre o processo de seleção do Enem e as disciplinas de cálculo, como se o Enem tivesse uma relação quase que direta, né, com a queda de desempenho desses alunos. A questão da dureza pedagógica, né, apontada nessa relação aluno-professor e no percurso acadêmico, e aí essa dureza pedagógica também vai dificultar, né, e trazer alguns empecilhos para essa conexão do ensino do ciclo básico e o ciclo profissional, e a gente percebe também na fala dos professores que há uma certa tradição que valoriza uma resignação discente diante dessa dificuldade que eles encontram nas suas trajetórias. São apontados elementos também de saúde mental, né, e como isso está relacionado com o desempenho acadêmico desses estudantes, e o quanto a vivência universitária e a atribuição e a respectiva atribuição de sentidos, ela pode ser prejudicada com outros elementos, né, que estão fora desse ambiente acadêmico, que aqui foi citado mais fortemente a questão dos alunos, né, que precisam trabalhar durante seus estudos, que acabam tendo dificuldades de usufruir de toda essa vivência universitária. E aí, indo para as considerações finais, né, olhando aqui para o relógio, dos principais, né, eu tenho 4 blocos, assim, vamos dizer assim, em relação às minhas considerações finais. Primeiro, né, a defesa de pesquisas em relação à perspectiva institucional da permanência, por defender a importância de focar em mecanismos, planos e estratégias institucionais que podem corroborar ou não com o processo de permanência dos estudantes, pensar esse processo de permanência sem perder de vista o processo de seleção interna que ocorre após o ingresso no ensino superior. Então, a gente não pode perder, né, essa questão da seleção interna que acontece nas universidades e que a permanência está relacionada com isso, que esses problemas de base apontado, e aqui especificamente aos cursos de engenharia, mas que com certeza a gente pode encontrar isso sendo manifesto de outras formas em outros cursos de outras áreas nas universidades, que esses problemas de base podem ter sim, aqui no caso da engenharia, foi visto que esses problemas de base, de fato, têm relação com desigualdade de base, e aí das dificuldades que a universidade tem em lidar com essas desigualdades, né, que os alunos trazem para dentro da universidade, os próprios fundamentos da universidade, essa noção de prontidão acadêmica, né, o debate da permanência, ele tensiona determinados fundamentos da universidade, bem como critérios de seleção e exigências acadêmicas que as universidades trazem, né, para os seus cursos, principalmente as universidades de pesquisa, e a questão da dureza pedagógica, do apoio pedagógico e o processo de ensino e aprendizagem na universidade, eu acredito que a gente precisa compreender, né, avançar nisso, compreender e identificar processos que potencializam a dificuldade, e aqui eu estou pensando especificamente nesses cursos, né, da área STEM, que tem uma tradição, né, de valorização da dificuldade, compreender e identificar processos que potencializam a dificuldade e trazer para o centro do debate o processo de ensino-aprendizagem, e é aqui que esse nexo entre permanência e apoio pedagógico, eu acho que ele acaba fazendo mais sentido. Então, acredito que a gente pode conversar um pouquinho mais em debate, caso a gente tenha um tempinho aí, tá? Obrigada. Obrigada, Ruth, obrigada pela pontualidade também. Eu passo, então, eu não sei se a Elana já arrumou o microfone. Elana, vamos ver aí. Não estamos lhe ouvindo. Não. Deixa eu ver. Fale. Não. Tenta sem o fone, Elana. Eu ia falar isso, tentar sem o fone, se for possível. Não. Vamos ver.
muito, muito, muito baixinho, quase nada. Oi. Tá Bem bem baixo. baixinho, bem baixinho. É. Aumenta o volume, vê se. Oi. Ainda tá bem baixinho. Alô? Aí, se tu falar bem pertinho do microfone, talvez resolva. Agora? Nossa, gente. Eu tô toda descabelada. E aí, será que vai assim? Ou eu tento de novo aquele grande? Eu acho que se tu falar bem pertinho, assim, falar bem pertinho e falar um pouquinho mais alto, embora tu vá cansar a voz, né? Mas daí a gente consegue ouvir melhor. Oi. Aí, Oi. Nessa altura, então, né? beleza. Ai, gente, meu Deus. Tá bem, vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá certo? Certo. Por favor, desconte o tempo aí, Aline. Pode deixar. Espera aí, deixa eu começar aqui. Pronto. Já estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só colocar aqui no módulo, No modo de apresentação. apresentação. Pronto, deixa eu começar meu cronômetro aqui. Então, eu sou Elana Gomes. Não foi, Elana. Foi? Não? No modo apresentação, não. Não? Não. Ai, gente, meu Deus. Se você colocar, tem que colocar a tela inteira na hora de compartilhar. Senão, quando você coloca a tela cheia, não aparece para a gente tela cheia. Então, peraí, deixa eu voltar, vou parar, tá bem? Isso. Agora eu já. Como é que você diz? Já Vai coloca lá e apresentar agora. uma janela, né? Não, coloca a tela inteira. Ah, é a tela inteira, foi isso que eu errei. Então, peraí. Aqui, compartilhar. Tá? Espera um pouquinho. Aí. Agora, vai lá na sua apresentação e coloque em tela cheia. Pronto. Foi? Agora Foi. sim. Agora, isso. Tá. Muito bem. Então, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, e a minha orientadora, a professora Tânia Brasileira. A linha de pesquisa da minha pesquisa, meu estudo é Políticas Públicas, Diversidade Cultural e Desenvolvimento Amazônico, e o tema da minha pesquisa é o Programa Nacional de Assistência Estudantil na UFOPA, um estudo dos auxílios permanentes para a qualidade de vida acadêmica. Aqui um breve roteiro da minha fala, começando pela introdução, problemas, objetivos gerais específicos, referencial teórico, a metodologia e os resultados esperados. Lembrando que essa pesquisa está em andamento, né? Comecei ano passado e pretendo, se Deus quiser, terminar ano que vem. Aqui nesta imagem, eu procuro fazer um resumo disso que vai levar ao interesse a este tema. Então, esses desenhos aqui na esquerda, que mostram esse abismo estrutural ou histórico, podemos dizer, que sempre historicamente separou os estudantes da universidade pública, e também esse funil que retrata esse grande contingente de pessoas tentando entrar na universidade, porém poucos conseguindo passar por esse caminho, né, estreito aí das universidades, para chegar às universidades públicas. Essas políticas públicas, elas são criadas historicamente no contexto brasileiro a partir dessas necessidades. Políticas estas também geradas a partir de intensas lutas, de intensos debates, para garantir realmente a educação enquanto um direito e, sobretudo, quando se trata de educação superior. Contudo, apesar da entrada, do acesso às universidades públicas, era preciso que esses estudantes tivessem condições mínimas para se manter estudando. É nesse sentido que entra o debate da assistência estudantil, que, conforme as várias literaturas apontam, a assistência estudantil esteve presente desde o início da história da educação superior brasileira, né? E em que sentido essa assistência? De garantir realmente suas necessidades básicas para que esse estudante se mantenha estudando, alimentação, moradia, materiais didáticos, transporte, além do próprio lazer. Mas, então, nesse caminho, esse estudante, até ele chegar à sua conclusão, até ele chegar no nível superior, é um caminho longo que requer
portanto, essa base de ele se sustentar. É nesse sentido que nós tratamos da qualidade de vida, não apenas a qualidade de vida de saúde, mas também a qualidade de vida acadêmica, que é o foco central deste estudo, dentro do contexto de uma universidade federal no interior da Amazônia. Aqui eu procuro ilustrar nesse desenho justamente a universidade que é aonde esse estudo está se desenvolvendo, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, uma universidade que é uma universidade que foi surgiu a partir do contexto do REUNE, que é também uma política pública gerada em função desse contexto aqui que foi falado anteriormente. A UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, é uma universidade que surgiu em 2009, e ela tem apenas 12 anos, ela está ainda se estruturando em vários sentidos, e um deles, a assistência estudantil, dentro do contexto que a gente vai falar, que é a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, tem, portanto, 7, 8 anos, em que essa assistência estudantil está estruturada dentro de uma pró-reitoria voltada para a gestão estudantil. E eu sou pedagoga e trabalho dentro dessa pró-reitoria, e por conta também desse atendimento pedagógico a esses estudantes, surgiu também o interesse de aprofundar as questões, as problemáticas em relação à assistência estudantil, também nesse atendimento aos estudantes. Daí o problema da minha pesquisa, que é analisar como os auxílios custeados com os recursos orçamentários do PNAES têm contribuído para a permanência e qualidade de vida acadêmica dos estudantes dessa universidade do interior da Amazônia Paraense. O objetivo geral é analisar as contribuições dos auxílios do PNAES dentro do período de 2017 e 2020. Esse recorte temporal se deve, sobretudo, aos últimos 4 anos, para tentar acompanhar os alunos que entraram pelo processo seletivo regular em 2017 até 2020, para ver justamente a repercussão desse auxílio, tanto no início quanto na conclusão do curso desse aluno. Os objetivos específicos: mapear os beneficiários dos auxílios e o seu desempenho acadêmico na UFOPA, nesse período de 2017 e 2020, traçar o perfil desse estudante e a sua percepção da vivência universitária sobre a contribuição desse auxílio para a sua qualidade de vida acadêmica, identificar também a percepção daqueles que atuam com esses estudantes, que é a gestão, que são também os técnicos, e dentro dessa Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha com esses estudantes, então a gente quer também analisar a percepção deles nesse atendimento com relação à qualidade de vida acadêmica, e também analisar as dificuldades e o sucesso encontrados na implementação desses auxílios nesta universidade. Aqui eu trago um pouco do referencial teórico que tem, digamos assim, com quem eu tenho dialogado para construir este projeto, este estudo. Sobre políticas públicas, aqui, além destes, a gente destaca a Heloísa Hoffmann, em 2001, sobretudo dentro de um conceito muito corrente do meio acadêmico, que é o Estado em Ação. Então, como falar do PNAES, que é uma política pública, sem também analisar um pouco desse contexto das políticas públicas, da educação enquanto um direito, né, fundamental. Em seguida, sobre política de assistência estudantil, eu trago, busco analisar desde o contexto histórico do surgimento dessa assistência estudantil, e aí destaco a Vasconcelos de 2010, a Dutra e a Imperatória de 2017. E sobre qualidade de vida acadêmica, eu destaco que a partir das leituras que já foram feitas, que esse estudo sobre qualidade de vida no contexto universitário é ainda muito recente, existem poucos estudos voltados tanto para a qualidade de vida na universidade e mais recentes ainda no sentido acadêmico de estudar sobre esses efeitos do estudante na sua qualidade de vida. E ainda muito recente a questão da relação com a assistência estudantil. A minha pesquisa ela é abordagem misto-quali-quant, o método que eu uso de abordagem é a fenomenologia, e por conta também dos aspectos quantitativos, a estatística descritiva, a produção de dados a partir da pesquisa bibliográfica, né, teses e artigos das bases de dados. A pesquisa documental são também os documentos já produzidos dentro da universidade, da própria pró-reitoria, e a pesquisa empírica, que é a pesquisa de campo, né, no qual eu vou utilizar questionários com os estudantes, questionários online, por conta da realidade da pandemia, e também entrevistas com os gestores e técnicos. Análise de dados a partir da
do estudo de Bardan, análise de conteúdos, e para a análise dos dados quantitativos, vou usar o suporte de software NVivo 12 Plus. Aqui um pouco do retrato dessa universidade, de onde se fala, né? Aqui o mapa do estado do Pará, e aqui procurei destacar a UFOPA, que está sediada em Santarém, que fica na porção oeste do estado do Pará. Ela é uma universidade multicamp, então ela nasceu dentro desse contexto, procurando abarcar, digamos assim, ou atender essa região, e ela, portanto, tem esses 6 campos, aqui Itaituba, Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. Então, falando de Amazônia brasileira, a gente fala de um contexto muito amplo, que é constituído por uma população multicultural, diversa. Então, nesse sentido, também se constitui um desafio para esta universidade também atender esse público dentro das suas particularidades, dentro da sua diversidade social, cultural, política. Então, e sobretudo nesse sentido, esse estudo visa analisar esses efeitos da assistência estudantil nesta universidade no atendimento a esse público diante da sua multiplicidade cultural, social, além de outros fatores. A população, portanto, são os estudantes que entraram pelo processo seletivo regular de 2017 a 2020, e os gestores e técnicos que atuam diretamente com esses estudantes. Aqui eu trago um pouco do... Elana. Oi? 5 minutos, tá? Ok, obrigada. Aqui um pouco alguns resultados que já foram levantados a partir da pesquisa nas bases de dados, na Web of Science, Scopus, o próprio catálogo de teses e dissertações da CAPES e o Google Acadêmico. Aqui os termos que eu utilizei nessa busca, e aí a dificuldade assim, da gente encontrar essa relação entre assistência estudantil, qualidade de vida e universidade, com a questão do desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, que também é um estudo, um tema transversal nesse estudo por conta da realidade onde a universidade se encontra. O maior número de estudos para atender essa relação foi o Google Acadêmico. E aí, após a leitura, análise desses artigos, foi feita a leitura completa de 20 artigos que estavam mais aproximados dentro dessa relação. Aqui, os periódicos que mais se destacaram, né, onde esses artigos mais se destacaram, a Revista de Avaliação da Educação Superior de Campinas, os artigos mais citados, os 5 mais citados, onde se destaca realmente o estudo da Vasconcelos, nesse estudo da trajetória histórica da assistência estudantil. Com o uso do software NVivo 12 Plus, a gente fez também esse levantamento das 50 palavras mais frequentes nesses artigos, e aí com destaque assistência, universidade, permanência e estudantes. Aqui, dos estudos que destacaram de onde desenvolveram esses estudos, nós temos assim uma representação em toda a região, né, brasileira, 1 no norte, 2 no nordeste, 2 estudos no sudeste, 1 no sul e 1 no centro-oeste. Já foi feito também um levantamento dos marcos normativos para esse estudo. E aí eu parto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 26, justamente para tratar dessa educação enquanto um direito fundamental que deve ser garantido. E aí vem a nossa Constituição, com o artigo 205, que destaca também isso, a nossa LDB, as políticas públicas, né, como REUNE e a lei de cotas, o PNAES, que é a política central para esse estudo, e dentro da realidade da UFOPA, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a política de assistência estudantil, que foi criada em 2017, a política de apoio pedagógico também, que foi recentemente criada ano passado, além dos planos de gestão, os relatórios e os editais, que são a partir dos quais esses estudantes eles são selecionados para esses auxílios estudantis. Os resultados esperados para essa pesquisa, que é justamente contribuir a partir do levantamento das percepções desses alunos que são beneficiários por esses auxílios, também contribuir na percepção dos gestores para melhor implementar esses auxílios na universidade e contribuir também na ciência, de um modo geral, com a produção de artigos provenientes desse estudo. Um pouco das minhas referências bibliográficas, e eu agradeço com essa imagem do Caribe brasileiro, que é a Terra do Chão, que fica aqui na nossa cidade. Vocês ficam convidados a conhecer. Obrigada. E é isso. Muito obrigada, Elana, pela pontualidade. Invejável, então, esse Caribe brasileiro aí. E eu passo, então, de imediato para a Michele, né, para que a gente possa garantir aí ainda um tempinho bom
porque os trabalhos são excelentes, já parabenizo aos 3 trabalhos que já apresentaram aí, tanto a pesquisa já finalizada da Ruth, quanto as 2 pesquisas que ainda estão em andamento. Acho que os resultados de vocês serão bem, contribuirão para a área do apoio pedagógico, com certeza. Michele, a palavra é tua. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Desculpa a minha tumultuar no início da sessão. Eu nem pretendi ir em casa, mas quem tem filho fica mais propenso a ter imprevistos. Bom, eu tinha inclusive dito ontem que eu não usaria slides, mas acho que se eu falasse sem slides, para vocês talvez não ficasse muito claro, né? Como é uma coisa que eu tenho tido muito contato, para mim é fácil falar, explicar, e parece tudo muito simples. Mas talvez vocês ficariam confusos com o excesso de informação. Então, eu quero dizer que o que eu vou apresentar aqui é uma parte da minha pesquisa, a parte de revisão de literatura. Ela pode mudar ainda, né, em algum sentido, enquanto o texto não estiver lá na biblioteca, ele pode ser provisório, mas eu queria compartilhar algumas coisas dessa parte de revisão de literatura. O trabalho, a pesquisa, de forma geral, é um mapeamento sobre as ações de apoio pedagógico nas universidades federais. E a gente pretende apresentar esse quadro geral das ações ou dos serviços de apoio pedagógico com base em 3 visões, né? A visão da literatura, que a gente buscou na revisão de literatura. Então, o que se tem pesquisado, o que se tem dito, né, de que forma os pesquisadores têm olhado para o apoio pedagógico, a visão institucional, né, institucionalmente, como esse apoio pedagógico é explicado, né, sob responsabilidade de quem, com quais profissionais, com quais atividades, e a visão dos profissionais, né? A gente quis que esses profissionais dissessem o que eles pensam a respeito do apoio pedagógico, né, na sua concepção, como esse apoio pedagógico se relaciona ou não à permanência e assistência estudantil ou a outras áreas da universidade. A ideia a gente encontrava alguns trabalhos, né, falando de serviços ou de ações específicas de algumas universidades, geralmente dentro da assistência estudantil. Então esse serviço era citado quando era parte componente daquela política de assistência estudantil da instituição, mas não um quadro nacional, né, ou mesmo trabalhos teóricos que fundamentassem a compreensão do que é o apoio pedagógico. Então, o trabalho surgiu da minha angústia, assim como a pesquisa de muitos dos colegas aqui. Depois eu encontrei o Carlos no primeiro ano de doutorado, fazendo uma pesquisa, né, basicamente a mesma ideia, né, com um olhar e com uma proposta metodológica diferente, o que foi incrível e acabou enriquecendo muito o meu trabalho. O meu trabalho ele difere um pouco de alguns que eu vi aqui, porque não tem essa abordagem da assistência estudantil a priori, né? Como o meu serviço era na Prograde primeiro, eu não vim com essa proposta de que necessariamente estaria na assistência estudantil. Então, a pesquisa ela foi muito aberta, né? A instituição nos diria o que era o apoio pedagógico na sua instituição, onde ele se situava, né? Ou em lugares diferentes.
Enfim, passando para a revisão de literatura, então, que é o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Ela foi feita em 2 momentos, esse quadro eu imagino que não está muito visível para vocês, mas é só para explicar a organização. Desculpa o barulho aqui, passa muito carro. Michele, tu estás passando algum slide? Eu estava, peraí. Não, porque não está aparecendo. Agora, quando tu falou aí do quadro, eu fiquei preocupada. Não, mas foi erro meu. Eu que entrei aqui na apresentação, fui falando e não compartilhei a tela. Tá bom. Peraí, mas eu não tinha, só tinha aqui na tela inicial. Então, aqui, só para dizer, a revisão ela foi feita em 2 momentos, no final de 2017 e no início de 2021, né? Então, ela foi atualizada. Em 2017 era Cielo, Catálogo CAPES e Periódico CAPES. Em 2021, nós adicionamos o PEPSIC. Então, esse é um quadro, aqui são os termos utilizados, então eles foram combinados ou não, né? Nesse quadro tem todas as formas em que foram procurados, qual o total de trabalhos que aparecem inicialmente e depois a seleção, né? De acordo com o nosso recorte, quantos ficaram de cada uma dessa base de dados. Então, só para entender a organização da busca. Depois de fazer essa leitura integral de todos os trabalhos selecionados, foram 31, né, ao final, 31 trabalhos selecionados e lidos integralmente, eles foram divididos pelas similaridades em 3 grupos. Então, o primeiro eram trabalhos que tratavam de ações de assistência estudantil e que defendiam a superação da concepção de políticas focalizadas e monetarizadas, né? Passando a atender, de fato, todas as áreas previstas no PNAES. Então, são trabalhos que, em geral, são os primeiros, né? Assim, em termos de publicação, o ano, foram os primeiros, e eles não falam especificamente do apoio pedagógico, lembrando, nós temos poucos trabalhos. Mas eles já vinham nessa direção de dizer, olha, tem outras áreas que precisam ser atendidas, né, incluindo o apoio pedagógico. No grupo 2, eram trabalhos que apresentavam pesquisas que não se detinham nos serviços de apoio pedagógico, mas que encontraram evidências da importância e da necessidade de fortalecimento dessas ações. Então, por exemplo, uma pesquisa que vai analisar, um estudo de caso que vai analisar a política de assistência estudantil de uma instituição e, nas suas conclusões, eles trazem como evidências a necessidade de ações de apoio pedagógico. E o grupo 3, que são trabalhos que tratam especificamente do apoio pedagógico ou que, mesmo não tendo esse foco exclusivo, dedicarem um espaço maior aos serviços de apoio pedagógico. Então, essa organização, por fim, ela nos levou a perceber uma outra característica, né? Então, se a gente for olhando ali entre os trabalhos do grupo, depois na descrição, né, se vocês um dia forem ler o trabalho completo, a gente percebe, né, todos os trabalhos são produzidos após o PNAES, mesmo sem a gente ter definido esse recorte temporal, né, a priori. Eles afirmam a necessidade da superação de ações meramente monetárias e focalizadoras. Aí a gente vai para trabalhos já que, assumindo essa concepção de que as ações são amplas e não podem ser somente monetárias e focalizadas em grupos específicos, elas encontram evidências de que o apoio pedagógico é necessário para a permanência, e aí, finalmente, trabalhos que se aprofundam com mais tempo e com um referencial e uma metodologia mais voltada para o apoio pedagógico. Então, eu vou falar aqui alguns achados, né, com esses trabalhos que foram selecionados. Então, o que eu já falei, consenso nos trabalhos de que, embora imprescindíveis as ações de apoio material, elas são
insuficientes, né? E é uma concepção que precisa ser superada, né? De que as ações da assistência estudantil se realizam somente como ações monetárias ou auxílios pecuniários, e nesse sentido, né, as ações elas devem contemplar todas as dimensões da permanência, com destaque para o apoio pedagógico. Dentre aqui, sobre a metodologia dos trabalhos, dos 31 trabalhos selecionados, 21 eram estudos de caso, né? Então, uma prevalência de estudos que tratam especificamente de uma realidade, de um serviço, né? Às vezes não é nem da política de assistência estudantil completa daquela instituição, apenas de um departamento, então prevalecem os estudos desse tipo. Mesmo dentre esses que não são estudo de caso, há alguns que tratam especificamente de uma realidade, mas aí a abordagem metodológica é um pouco diferente. Michele, 5 minutos. Caramba, peraí. Dentre os outros, nós temos 3 mapeamentos, né, feitos nas páginas. Vou passar agora tudo que eu achar. Eu categorizei em termos de concepção de apoio pedagógico nos trabalhos, né, em 4 categorias, ou em 4 concepções. Né? Ideia genérica, então trabalhos que citam a importância de um apoio pedagógico, mas não aprofundam a discussão. Então, não é possível saber de quais ações eles estão falando, quais são os profissionais envolvidos, é só uma ideia genérica, geralmente relacionada ao desempenho dos estudantes. Em alguns trabalhos, ele já aparece como um processo complexo e sob múltipla responsabilidade, então são várias ações que impactam no processo pedagógico, no desempenho do estudante, e essas ações elas seriam desenvolvidas por diferentes setores. Em outros, esse mesmo processo complexo, mas sob uma responsabilidade específica, né, por um setor ou uma pró-reitoria específica, e alguns trabalhos falam desse apoio pedagógico, dando a entender que estão se referindo a metodologias de ensino, a relação professor-aluno, currículo, etc., não a ações de um serviço. Então, esse aqui são o número, né, em cada um desses entendimentos ou dessa compreensão. Então, a gente vê que aqui o entendimento 2 e 3, né, de um processo complexo, sob múltipla responsabilidade ou responsabilidade de um único setor, prevalece aqui no grupo 2 e 3. Quantos minutos, Aline? Ainda tem 3. Tá. Então, houve um crescimento dos trabalhos, né? Eu percebi nitidamente isso, não só pela data, mas por ter feito essa revisão em 2 momentos, um crescimento dos trabalhos que tratam especificamente do apoio pedagógico entre 2017 e 2021, né, com um aprofundamento lá no que eu chamei de grupo 3. De forma geral, para os pesquisadores e profissionais que publicaram esses trabalhos, porque prevalece na autoria desses trabalhos profissionais envolvidos nas ações, então fica a concepção que a permanência implica em pensar processos pedagógicos de forma ampla, institucionalmente, contemplando questões de ensino e não só a aprendizagem dos estudantes e suas condições materiais, ou seja, para além de extrapolar a questão material, extrapolar também só essa questão de desempenho do estudante, né? Implica em mudar concepções de ensino, espaços institucionais e outras questões mais relacionadas à instituição. Eu acho que Sobre os desafios, nesses trabalhos, aparece muito a questão da falta de protocolos de avaliação das ações, do impacto, da qualidade das ações desenvolvidas,
alunos que não conhecem as ações, na percepção dos estudantes, nos trabalhos que abordam os estudantes, prevalece a concepção de que a assistência estudantil refere-se estritamente aos auxílios materiais e, ainda mais grave, a concepção de que essas ações, né, materiais, elas representam uma ajuda e não um direito. E quando falam de suas dificuldades pedagógicas, individualizam o problema, né? Como se a instituição não tivesse nenhuma responsabilidade de atuar nesse sentido. Acho que eu consegui, Aline. Gente, obrigada. Obrigada, Michele. De novo, né, uma pesquisa super interessante, assim como as outras 3. Eu acho que as 4 pesquisas apresentadas aqui nos rendem excelentes reflexões e problematizações, né? Então, parabenizo as 4 apresentações, as 4 pesquisas. Fernanda, tu tens algum comentário? Não, no momento não, só realmente agradecer e parabenizar, né, a Cauana, a Ruth, a Elana, a Michele pelos trabalhos em andamento e o trabalho concluído, né, pelos resultados que a gente consegue perceber que alguns retalhos, principalmente na parte das federais, é um trabalho que a gente também vem desenvolvendo dentro da Unipampa, né, principalmente essas relações de equipe multidisciplinar, onde, por exemplo, aqui na instituição, nosso núcleo de trabalho para atendimento ao apoio pedagógico, ele geralmente é constituído por técnicos em assuntos educacionais, pedagogos, assistentes sociais. Em alguns a gente tem assistente administrativo, psicólogos, daí varia um pouquinho de camp para camp, né? Mas geralmente esse trabalho ele é coletivo, né? Onde a gente consegue também fazer tentamos fazer um trabalho alinhado com as pesquisas de vocês, o que vocês conseguiram coletar, né? Também está de acordo com o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Unipampa. Não sei se o pessoal tinha visto ali no chat, eu vi que a Cauana já respondeu ali. A Carolina tinha feito uma pergunta para ela, se ela é pedagoga formada pela Unicentro, Campus Irati. Eu acho que ela já tinha respondido. Eu acho que eu não respondi essa pergunta da Carol. Eu sou pela Unicentro Campus Santa Cruz, de Guarapuava, Carol. Eu respondi o Carlos e a Carol também, né? O Carlos havia perguntado para mim ali sobre visitas técnicas ou participação em oficinas e atividades de apoio pedagógico nas instituições. Então, esse era o meu projeto a priori, né? Quando eu coloquei como proposta para o programa a minha pesquisa, para mim fazer a pesquisa de campo mesmo, ir até as universidades e conhecer os atendimentos. Mas daí, com a pandemia, com o trabalho remoto, as aulas remotas e atividades, eu optei, né, tive que optar pelo questionário eletrônico e dados documentais para fazer essa caracterização na forma da metodologia da minha pesquisa. E daí a Carol também citou ali que do campus Irati, né? Então, a realidade de muitas, né? Os campos espalhados em torno das universidades. Eu centrei mesmo nas reitorias mesmo, nas principais, que acredito que as ações que acontecem normalmente são repassadas para os campos, né? Na maioria das vezes. Então, eu peguei o que estava nos documentos sem ir até específico nos campos, né? Daí só fui até as 7 instituições. Cauana, uma sugestão, já que agora para o mestrado não deu para visitar em loco, para o doutorado tu vai fazer uma outra pesquisa, que com certeza tu vai ter um outro olhar sobre o apoio pedagógico em loco, né? Exatamente, até a proposta é essa mesmo, né? Agora está tendo as inscrições, eu até fiz um projeto meio rápido ali, agora eu fiz o levantamento, agora eu fiz até um projeto assim mais a campo com as atividades mesmo, né, numa outra perspectiva. Vamos ver o que acontece, então, mas na prática mesmo. É isso aí.
E também ali o Carlos colocou um comentário, né? Acho que falamos em apoio pedagógico, não estamos necessariamente falando em assistência estudantil, mas ao pensar no apoio pedagógico, temos uma preocupação maior com alguns públicos específicos, como vocês veem, o desenvolvimento de ações de apoio pedagógico para públicos específicos, como os da assistência estudantil. Vale a pena ações específicas? Uma provocação para responderem as apresentadoras. Isso, eu acho que tinha também, eu não peguei o nome de quem perguntou para a Ruth, né? Se a Isso, eu peguei aqui, Aline. Uhum. Eu peguei. Tá, então, eu acho que a gente faz um bloco aí, tem essa provocação do Carlos, ver quem e depois foi a Maria de Fátima que fez uma pergunta para a Ruth. Pode ler, por favor, Fernanda. Tá bem. Ruth, sua pesquisa aborda a relação professor-aluno dentro dessa dureza pedagógica? Dentro dos problemas de base, a pesquisa contempla a dificuldade dos alunos com ausência de técnicas de estudo ou gerenciamento do tempo ou não? Bom, então a gente abre para a Ruth. Isso. E daí depois quem, né, se sentir à vontade aí das 4 apresentadoras, né, da provocação do Carlos, fiquem à vontade aí. E depois aí a gente abre para uma outra rodada de perguntas, né? Então já afiem aí as suas canetas, suas escritas para a próxima rodada de perguntas. Ruth. Eu acho que a Ruth estava sem... Ela disse que estava com problema. Eu acho que ela saiu e vai voltar para ver se volta. Vai voltar. Isso. Bom, acho que enquanto isso a gente pode ir fazendo aí das 4 apresentadoras, quem gostaria de, né, responder o Carlos aí. Oi? Me ouvem? Sim, Elana. Sim, Elana. Dentro do trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, dentro na UFOPA, na diretoria de acompanhamento pedagógico, que é a diretoria que eu pertenço, quando nós ofertamos os serviços, falando especificamente do apoio pedagógico, nós ofertamos a todos. Não há assim uma especificação, mas por conta do programa nacional, a gente faz aquela questão da prioridade, né? Prioritariamente para aqueles os estudantes beneficiários. Contudo, todos são bem-vindos para acessar os serviços. Serviços de serviço social, serviços de psicologia. Essa equipe multiprofissional que eu me referi na minha pesquisa, nós temos uma equipe formada por 3 assistentes sociais, 2 psicólogas e 2 pedagogas, que sou eu e a outra colega, Rosana. Então, é uma equipe muito pequena, né, para atender mais de 7.000 alunos que compreendem a UFOPA. Então, esses que vêm buscando esses serviços, curiosamente, nós já até fizemos um levantamento, a maioria não são da assistência estudantil, né? Não são estudantes da assistência estudantil, são dos vários cursos, que não necessariamente são desse público. É um levantamento interessante que nós já fizemos, né? Apesar de que nós colocamos prioritariamente. Então, nesse sentido, é aberto para todos, no caso, os nossos serviços lá na UFOPA. Bom, eu gosto muito da ideia de ações universais, né? De política, de ações que sejam para o grupo de estudantes de graduação. E aí eu começo pensando em 2 coisas. As políticas de permanência, elas são pensadas, devem ser pensadas para todos os estudantes de graduação. Então, a gente tem um público-alvo do PNAES, né, que é o público-alvo para as ações da assistência estudantil, né, que aí inclui questão de renda, escola pública, enfim. E aí nós temos uma prioridade para esse público nas ações que envolvem recursos do PNAES.
Pensando nas nossas ações de apoio pedagógico, né, as mais comuns, as que foram relatadas na minha pesquisa, por exemplo, são ações, em geral, que não usam recursos do PNAES, né, são serviços que contam com pedagogo, psicólogo, né, que são servidores da instituição, mas, em geral, elas não usam recursos do PNAES, recursos financeiros. Então, nesse sentido, elas podem ser pensadas para o público geral da universidade. Então, dito isso, né, só um entendimento teórico, né, eu acho que a professora Ehringer, ela faz uma boa definição disso, quando ela diz o que seriam ações de permanência, o que seriam ações de assistência estudantil. No entanto, eu acho que o compromisso com a permanência desses novos perfis, desse público na universidade, ela não é só da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, ela é uma responsabilidade que nós todos devemos assumir como instituição, né? Todas as pró-reitorias, todos os professores, todos os coordenadores. Então, se em algum momento for necessário restringir, né, ou fazer escolhas, né, por exemplo, uma atividade que tenha um número grande de inscrições, eu concordo que a prioridade tem que ser para os alunos que são alvo também das ações da assistência estudantil. Mas aí eu faço um outro destaque em relação às nossas ações de apoio pedagógico, pensando especificamente ali no processo de aprender, no processo de desempenho acadêmico. As pesquisas que a gente tem indicam que um aluno cotista que receba as condições básicas de permanência, as dificuldades de desempenho acadêmico dele são iguais ou superiores aos alunos que não entraram por cotas, né? Então, vale também a gente, isso de forma geral, né? As pesquisas que a gente tem macro, né? Por isso que eu acho importante a gente conhecer a nossa instituição. Na nossa instituição, quem está evadindo mais? Vocês viram a Cláudia falando hoje, né? Para nós, os alunos assistidos aqui na assistência estudantil, evadem 20% menos. Então, quando eles recebem a assistência necessária, a evasão entre eles é menor do que o público que entrou por ampla concorrência. Então, a gente precisa conhecer o público da nossa instituição e saber quem está demandando mais esse serviço, porque, às vezes, quem está lá em risco de jubilamento, quem está tendo um desempenho baixo, por isso que essas ações de acompanhamento focalizadas só no grupo da assistência estudantil, às vezes deixa de atender alunos que estão precisando do apoio pedagógico. Então, sim, quando precisa, mas de preferência que atenda a todos. Olá, eu gostaria só de fazer também, trazer mais uma curiosidade dentro da nossa realidade da UFOPA. Além desses estudantes em geral que são atendidos, nós também atendemos estudantes da pós-graduação, que é uma outra vertente que pode ser também investigado dentro desse contexto. Políticas voltadas também para os estudantes da pós-graduação, né? Então, nós temos uma significativa procura, tanto não apenas no aspecto do atendimento psicológico, mas também do apoio pedagógico, organização, sabe, até mesmo nesse sentido, principalmente nesse momento que você está da construção, da produção dos seus estudos, como se organizar, né, pedagogicamente, tudo aquilo que a gente conversa com o estudante da graduação, a gente também conversa com o aluno da pós-graduação. Então, essa é uma questão também bastante curiosa dentro da nossa realidade lá na instituição. Que interessante, Elana, né? Mas com certeza o percentual deve ser menor, né, de alunos atendidos da pós-graduação, né? Carlos, e depois eu passo para a Ruth, então, para a Ruth responder, tá, Ruth? Por favor, Carlos. Obrigado, Aline. Tá, então vamos na ordem assim, ó. Carlos, Ruth e depois a Cauana. Beleza.
Obrigado, Aline e as meninas que responderam. Acho que eu fiz o papel de advogado do diabo aqui justamente para levantar o debate e a conversa, mas acho que quando eu estava falando em grupos específicos, eu aproveitei que a gente estava falando de assistência estudantil para dizer um grupo específico, mas quando eu estou pensando em ações pontuais de apoio pedagógico para um grupo, eu fiquei pensando, por exemplo, a gente tem circulado alguns materiais no próprio grupo recentemente sobre os nossos estudantes indígenas e quilombolas. Eles são pautados numa tradição de aprendizagem oral. E a nossa tradição ocidental é pautada na escrita e na leitura. Então, é um pouco nesse sentido, se de repente, nas pesquisas de vocês têm encontrado ações de apoio pedagógico, mas pensando nesses grupos específicos, não tão só da assistência estudantil, porque eu diria que a gente está pensando em grupos que, do ponto de vista, talvez, da aprendizagem, sejam parecidos, talvez do ponto de vista dos marcadores sociais diferentes. Então, acho que é um pouco mais nesse sentido aí para emendar e devolver para a Ruth e para a Cauana. Obrigado. Sim, nesse sentido eu acho excelente, Carlos. Estudantes mães, estudantes do noturno, porque aí não trata de focalizar a ação e limitar. Na verdade, a gente está expandindo e atendendo às singularidades, às necessidades dos estudantes. Então, nesse sentido, sim. Né? A gente tem tentado, às vezes falta perna, mas uma coisa que eu acho muito positiva, que eu destaco na tese, a permanência não é responsabilidade só da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, assim como o apoio pedagógico não é só responsabilidade da gente, dos serviços, porque a gente nem teria perna, né? O processo é complexo, então, às vezes, a gente não consegue fazer, mas tem uma ação na extensão que contempla isso, ou tem um curso que está desenvolvendo, né? Conseguir ter uma visão ampla de todas essas ações que estão relacionadas a apoio pedagógico, e aí a gente, pelo menos naqueles alunos que estão no serviço, né, não que são assistidos, todos os alunos que demandam um serviço, né, apoio pedagógico ou psicológico, aí a gente tem uma lista de e-mails e divulga para eles, ou especificamente o que eles demandam. A Ruth e depois a Cauana, que tinha levantado a mão. Ruth, lembra da pergunta? Acho que sim. É a questão da relação professor-aluno, né? E a questão dos problemas de base, né? Se a pesquisa contempla a dificuldade dos alunos, como a ausência de técnicas de estudo, gerenciamento de tempo. Certo. Peço desculpas que eu acabei tendo que sair e entrar da sala, porque eu fiquei sem áudio, e aí eu disse, gente, eu não sei se sou só eu, deixa eu tentar entrar e sair. Então, voltei com áudio, agora ok. Na verdade, o foco do trabalho não foi ver essa relação aluno-professor. Ela aparece, né? Porque a minha intenção foi ver a visão da instituição, como a UFRJ pensa permanência para os estudantes, e mais especificamente como a Escola de Engenharia pensa permanência para os estudantes de engenharia. E aí, dentro disso, quem eu chamei de instituição, né, quem deu voz à instituição, foram alguns diretores adjuntos, né, que toparam participar da entrevista, 5 coordenadores de curso e mais 3 coordenadores daquelas comissões, né, que acompanham os alunos em fase de pré-jubilamento. Então, todos eles são essa voz da instituição, a voz de quem, vamos dizer assim, está por trás também desse processo de seleção dos alunos, porque a minha, assim, uma questão que surgiu, né, com essa pesquisa é pensar esse processo de, quando a gente debate permanência, ver permanência como a permanência da perspectiva institucional é dar voz para quem escolhe, porque, assim, a permanência é um processo de escolha, seja da perspectiva do estudante, o estudante que dentre vários fatores, ele escolhe ficar ou não na instituição, né, e aí ele tem todo um processo dentro disso, e a permanência na perspectiva institucional é como essa instituição escolhe os alunos. Só que essa instituição, ela vai escolher esses alunos ela tem critérios acadêmicos, ela tem né, a organização dela, se é um curso noturno, se é um curso diurno, né,
como que se dá, quais são os critérios para você receber bolsa, sejam as bolsas de assistência estudantil ou não, né? A gente sabe que até hoje a gente também tem algumas questões em relação a esses critérios de distribuição de bolsas. Então, nessas falas dos entrevistados, a relação aluno-professor ela apareceu como um ponto de tensão nesse processo de permanência, e aí o que foi colocado foi justamente essa questão da dureza pedagógica, e isso é um termo do entrevistado, não é um termo meu, né? Então, assim, esse entrevistado classificou essa relação como sendo uma relação de dureza pedagógica. Então, ele caracterizou essa dureza pedagógica justamente marcando, né, um entrevistado especificamente, né, marcando essa tradição de resignação, e a gente percebe isso em outras falas, não de uma maneira explícita como foi em uma delas, que há uma tradição nesses cursos de exata, e aí eu estou falando especificamente das engenharias, de haver uma resignação desse discente diante das dificuldades, porque, e aí isso aparece nas entrevistas, né, porque com os professores, na época que eles eram alunos, foi assim, na época dos professores, né, desses alunos, também tinha sido assim, então tem uma reprodução de padrão dessa dureza pedagógica que vai refletindo, né, nesse processo de aprendizagem, né? Então, assim, acaba que esse nexo entre permanência e apoio pedagógico, eu acredito que o grande filão da coisa é trazer à tona para o debate da universidade algo que parece que não é central, que é o processo de ensino-aprendizagem. Porque os estudantes que não aprendem, isso a gente vê com tinta, estudantes que não aprendem são estudantes que não ficam. Então, se o estudante ele está ali dentro daquele espaço e ele não consegue aprender a instituição, e aí aqui a gente fala em termos, né, de Coulomb, aprender essa instituição, aprender essas regras, essas normas, o que se espera dele, nada disso é óbvio. E aí eu faço um apêndice na fala da Michelle em relação a essa questão das políticas de permanência, que de fato é uma questão mais ampla, acaba que nesse levantamento bibliográfico, né, das teses e dissertações que eu fiz, a gente percebe que esse tema da permanência ele ainda está muito atrelado com a assistência estudantil. Mas só que o debate da permanência, ele é mais amplo. A assistência estudantil ela está contida na permanência, entendeu? Então, a permanência é um guarda-chuva maior, a assistência estudantil está dentro disso. Então, por isso que, de certa forma, por uma questão talvez de tradição, né, que são setores, que é o setor da universidade que está acostumado, né, a lidar com esses alunos, né, com dificuldades e aí financeiras, e aí a gente diz assim, tá, então vamos jogar para eles também, mas não quer dizer que o apoio pedagógico é uma questão de assistência estudantil, né? O apoio pedagógico ele é uma outra demanda que acaba que, eu acho que talvez na maioria das universidades acaba se confundindo, né, com essa questão da assistência estudantil, mas eu acho que é isso que a gente também está tentando marcar, né, marcar o nosso território, marcar, né, a nossa atuação profissional, não no sentido de dizer assim, olha, não é querer se afastar, a gente quer integrar as ações, mas, assim, o que a gente faz a nossa proposta é diferente, né, é pegar algo maior, né, desse senso de pertencimento que tem a ver, porque ele vai aprender a partir do momento que ele se sente membro daquilo dali, que aquilo dali faz sentido para ele, né, então isso é uma aprendizagem, de fato, é uma formação integral, né, que você vê várias dimensões desses alunos, né, que precisam ser vistas nesse processo aí de aprendizagem. Certo, obrigada, Ruth e Cauana. E depois eu acho que a gente já vai encerrando, né, por conta do avanço da hora, a gente também tem que dar um intervalinho para o pessoal respirar, porque depois vem 2 atividades na sequência, né, Carlos? Então, só para fechar ali a pergunta do Carlos, né, das respostas que eu encontrei que eu tive, né, depois no meu questionário, é assim, né, depende de cada programa, uns é aberto, outros ele tem seleção, outros depende do edital, então foi esse tipo de resposta que eu tive quando eu perguntei, assim, por questão de critérios de seleção, se seria para público específico, se seria uma questão de questão aberta, né, então foi esse tipo de resposta que eu tive. Com relação à questão indígena, apareceu uma comissão para o índio, bem interessante, em mais de uma universidade,
que atende a questão do público indígena nas universidades, também para ações afirmativas, apareceu em mais de uma universidade também, na realidade, né? Só para estar compartilhando, né? Que além do setor da assistência estudantil, também ainda, né? Eu pude estar encontrando esses setores específicos para esses públicos, né? Só para complementar. Certo, obrigada. Então, eu vou passar para as considerações finais das 4 apresentadoras, mas tenho uma pergunta para a Michele. Michele, né, gostaria de fazer para as 4, mas eu vou ficar aqui com a Michele. Michele, está aí? Acho que ela deu uma saída. Estou aqui. Tá. Então, só a minha curiosidade foi que tu disseste que tu observou uma crescente na produção de trabalhos com relação ao apoio pedagógico entre as 2 datas ali, 17 e 21, né? E o que tu acha que tu atribui, né? Se é possível tu atribuir algum motivo pela qual houve essa crescente de produção de trabalhos de apoio pedagógico. E também aqui já fica, né, que a solicitação, o apoio, o pedido que a gente cada vez mais pesquise e produza, né, com relação ao trabalho que a gente faz, porque isso vai dando legitimidade para o campo, né? Então, sim. Michele, e depois eu passo para a Ilana, para a Cauana e para a Ruth fazer as considerações finais. Bom, eu não tenho como afirmar, né, porque em nenhum momento eu fiz esse levantamento. Mas, olhando para o contexto, né, a gente vive isso como profissional, de ter entrado, né, então, lá na tese eu também trago dados, né, esse mesmo que a Cíntia encontrou em relação as contratações de novos profissionais, a gente vai ver isso também em relação à contratação, por exemplo, de pedagogos, né? Cresce quase 600% após o PNAES. Então, a gente vê esse processo que a gente vive, que a gente fala aqui, muitos profissionais vivenciaram. Então, isso culmina, né, nessas pesquisas que a gente tem agora. Por exemplo, olha que coincidência enorme, né? O Carlos e eu chegarmos no mesmo programa, no mesmo ano, né, mas em linhas diferentes, com o mesmo objeto de pesquisa. E os dois, né, motivados pela sua prática profissional. E a gente vê isso aqui em praticamente todos os trabalhos que a gente viu hoje, né? A Ruth trabalha com apoio pedagógico, embora ela tenha feito lá na universidade, mas ela trabalha lá no IF que você trabalha, né, no IFMA. Tirando a Cauana aqui, acho que todas nós também estamos envolvidas nos serviços. Então, isso é um pouco, né? Isso indica essa procura dos servidores por profissionalização, por fundamentação, e é claro que nossa política de carreira influencia isso, então também, né, lembrar aqui da importância da gente lutar pelos direitos que a gente conseguiu, mesmo que a gente já tenha, para os que vão entrar. E outro fato, Aline, é que o Brasil, muito tardiamente, garantiu recursos para assistência estudantil prioritária, básica. Né? Muito tardiamente, a gente tem o PNAES, que garante recursos para moradia, alimentação, transporte, né? Que é o básico para um aluno se manter na universidade. E aí é só a partir dessa garantia que a gente pôde pensar com a profundidade, com alguma tranquilidade, embora a gente esteja em risco de algumas coisas novamente, né? Nessas outras dimensões. Então, eu acho que essas duas coisas que estão diretamente relacionadas, porque o número de contratação só aumentou por causa do Reúne e do PNAES, e aí essa tranquilidade para a gente parar de pensar tanto no básico, né? Imagina se nós não tivéssemos recursos do PNAES nas nossas universidades. A gente estaria se debatendo hoje para dinheiro, recurso para alimentação, né? E aí, nesse contexto, é muito difícil você falar nas outras dimensões, né? Imagina com um novo perfil, um novo público, a gente vê aí pelos estudos do Fonaprace e da Andif, né, em relação à renda dos nossos estudantes. Então, ter garantido esses recursos para assistência prioritária
é essencial para a gente poder pensar nas outras áreas do PNAES. Obrigada, eu acho que é bem isso mesmo. Eu passo para a Ilana, então, depois a Cauana e a Ruth fazer as considerações finais, então. Eu quero inicialmente agradecer a Michele, ao Carlos, a todos os coordenadores deste evento, pela oportunidade de poder estar aqui apresentando a pesquisa em andamento e também colhendo, né, aprendendo junto com o que foi trabalhado, com o que está sendo estudado. Certamente hoje a palestra da professora Polidoro foi muito enriquecedora, inclusive com referenciais teóricos e a partir também das apresentações dos outros estudos que já foram realizados. Então, para quem está presente aqui, é uma grande oportunidade, eu diria, que nos está sendo proporcionada. E dizer que dentro da perspectiva desse estudo, como já foi falado, essas inquietações, elas partem realmente do nosso fazer enquanto profissionais, atuando dentro desse contexto da assistência estudantil, da nossa identidade profissional. Eu falo nesse sentido, quanto pedagoga, que também, quando entrei na universidade, senti o impacto como atuar sendo pedagoga no ensino universitário, numa universidade. A gente traz uma experiência da educação básica e a gente vem se deparar com essa realidade da universidade, como atuar, né? Hoje, mais cedo, foi falado um pouco sobre isso. Acho que foi a professora que é psicóloga, falou, ela é psicóloga na educação básica. Quando ela chegou na universidade, ela sentiu esse impacto. E eu também quero dizer que, ao longo eu entrei na universidade no concurso em 2014, né? E venho aprendendo desde então como ser pedagoga, atuando nesse atendimento aos estudantes, nesse outro nível de ensino. Portanto, esse estudo também, para mim, tem sido de grande valia para o meu crescimento profissional e eu espero também contribuir e trazer mais estudos, com certeza, dentro dessa realidade que é a Amazônia, que é desafiante, que é rica em todos os sentidos materiais, sociais. A gente fala aqui que o nosso maior bem são as pessoas, né? E as pessoas aqui são ricas de histórias, de cultura, de poesia e de ciência. Então, agradeço muito a todos pela oportunidade e vamos continuando aí os nossos estudos, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada. Cauana? Também vamos agradecer, né? Finalizando essa mesa, né? Ainda tem mais. Agradecer pela acolhida, né? Pelo Carlos, a Michele, por toda a equipe da organização, pela acolhida com a pesquisa, por compartilhar o conhecimento, né? Por auxiliar, né? Eu acho que isso é o melhor que a gente tem, né? Para acrescentar na pesquisa da gente, na construção do nosso conhecimento, né? O ajudar o outro próximo a crescer e também auxiliar nossas instituições a estarem crescendo também e ajudando nossas instituições como seus alunos e enfim, só isso. Obrigada. Ruth? Eu queria agradecer também, né? Mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouquinho da pesquisa. Bati meu recorde, falei em 15 minutos, né? Então, eu acredito que esse é um tema que me pegou, né? Eu escolhi o tema, mas eu acho que o tema me pegou também, né? Da permanência, que acabou que eu mirando, né, em várias coisas no doutorado, eu vi que com esse trabalho, eu acho que eu me reencontrei, né, enquanto pedagoga também, né, em relação a perspectivas de trabalho, e eu acho que é isso que é precioso nisso que a gente tem feito, né, nesse grupo, né, e aí, mais uma vez, agradecer ao Carlos e a Michele por essa bravura, né, de levar esse grupo, porque, né, principalmente nesses tempos, né, que a gente tem várias coisas para fazer, né, online, mas eu acho que eu acho que os frutos a gente já está vendo, né, mas eu acho que daqui a poucos anos a gente vai ter um cenário mais consolidado aí do apoio pedagógico, né, e talvez se pensar a permanência de uma maneira mais ampla, mais clara, mais estruturada, né, para as nossas instituições de ensino superior.
Obrigada. E só lembrando daqui a pouquinho a mesa, que eu vou estar mediando, né? A mesa 3, antes do encerramento, que é auxílios e apoios a estudantes de ensino superior. Só isso, só propaganda. Fazendo a propaganda. Eu vou, então, chamar a minha colega, parceira aqui, que atuou comigo nesta tarde, na mediação da sala, a Fernanda, para fazer a consideração final. Tá bem. Pessoal, desculpa pela câmera fechada, mas minha internet está oscilando bastante, que estava se cortando as falas. Mas eu gostaria de agradecer, parabenizar todas que apresentaram, por compartilharem conosco, os seus estudos e que com certeza enriquecem bastante quem está lá na ponta, quem está na ativa, que está trabalhando nessa área. Com certeza, acredito que os resultados das pesquisas de vocês vão ser bem enriquecedores para todos nós. Muito obrigada. E obrigada, Aline, pela parceria de mediação hoje à tarde. Então tá, pessoal. Eu é que agradeço aí por ter aceito o convite, parabenizar as apresentadoras, as pesquisas, e principalmente aí a Elana, e a Cauana, que ainda não finalizaram. Acho que fica aí a curiosidade por a finalização dessas pesquisas para a gente perceber o que acharam aí, e dizer que agora tem 10 minutinhos de intervalos, Carlos? E 15h30, então, a Ruth vai estar ali mediando a sala 3, e após a sala 3 nós teremos a palestra de encerramento às 17 horas, se tudo correr dentro do previsto. Vai correr, Aline. Então tá bom, pessoal. Até daqui a pouco.